que farias se te dissesse que o verdadeiro Jardim do Éden foi finalmente descoberto? Durante séculos, este lugar mítico tem sido objeto de fascínio, mistério e busca incansável por parte de arqueólogos, teólogos e aventureiros. Neste vídeo, vamos explorar os detalhes desta descoberta surpreendente que mudou a nossa compreensão da história e da religião. Desde as antigas escrituras que mencionam este paraíso até as investigações recentes que apontam para uma localização específica, no norte do Iraque, vamos levar-te numa viagem cheia de descobertas, teorias e debates. Acompanha-nos, enquanto desvendamos os segredos de um dos lugares mais lendários e enigmáticos que a humanidade já conheceu. Número 1. A descoberta do Éden. Para começar, é fundamental compreender que a recente descoberta do Jardim do Éden, no norte do Iraque, não é simplesmente um evento arqueológico. Trata-se de um fenómeno que abalou profundamente as bases da nossa compreensão histórica, teológica e cultural. Esta descoberta, liderada pelo renomado Dr. John Smith e a sua equipa de arqueólogos, não surgiram por acaso, mas sim como resultado de anos de investigação meticulosa e de uma exploração exaustiva numa região historicamente rica, que tem sido o lar de algumas das civilizações mais antigas do mundo. A equipa do Dr. Smith, motivado por antigos textos, escrituras religiosas e mapas antigos que mencionavam a existência de um lugar sagrado, decidiu centrar a sua exploração numa zona montanhosa do norte do Iraque, muito perto das fronteiras com a Turquia e o Irão. O que encontraram lá foi muito mais do que uma simples caverna. Foi uma descoberta que superou todas as suas expectativas e desafiou a sua compreensão anterior. Em vez de uma formação geológica comum, encontraram uma caverna oculta que continha uma vasta rede de túneis subterrâneos. Mas o mais surpreendente foi a caverna principal, uma enorme sala subterrânea que parecia ser um ecossistema autónomo e pristino. Esta caverna abrigava uma cachoeira imponente e uma vegetação tão exuberante que parecia saída de um conto mitológico. As plantas que cresciam lá, com as suas cores vibrantes e formas estranhas, pareciam desafiar a realidade e a lógica do que conhecemos. O mais surpreendente destas plantas não era apenas a sua aparência fora do comum, mas sim a sua composição genética, que, após análises exaustivas, revelou ser completamente diferente de qualquer outra espécie documentada até à data. Os cientistas da equipe, impressionados com essas diferenças genéticas, começaram a considerar as possíveis aplicações dessas plantas em campos tão diversos quanto a medicina, a agricultura e a biotecnologia. Estas plantas poderiam conter chaves para desenvolver novas medicinas, melhorar a resistência das culturas a doenças e condições climáticas adversas ou até mesmo oferecer novas perspectivas no campo da biotecnologia. Essa descoberta abriu um novo campo de pesquisa, explorando as conexões entre essas espécies únicas e plantas mencionadas em textos antigos, como a Bíblia, o que pode mudar nossa comunidade para sempre. Compreensão da história e da natureza. Mas a descoberta não se limitou apenas à flora extraordinária. Na caverna também foram encontrados artefactos que datam da época em que se acredita que existiu o Éden. Esses artefactos, que incluem ferramentas de pedra finamente trabalhadas e vasos decorados com motivos que parecem ter um profundo significado simbólico, e joias feitas com materiais desafiadores. A tecnologia conhecida da época sugere que esta caverna poderia ter sido um centro de atividade humana significativo em tempos pré-históricos. Os arqueólogos estão agora dedicados à tarefa de datar com precisão estes objetos, utilizando técnicas avançadas como a datação por radiocarbono e a análise de isótopos, com o objetivo de determinar a sua origem exata e como se relacionam com as civilizações antigas que habitaram esta região enigmática. Além destes artefactos, a caverna continha restos de estruturas que poderiam ter servido como refúgios, lugares de culto ou centros cerimoniais. Estas estruturas, que mostram uma disposição geométrica precisa, juntamente com a presença de símbolos e gravados nas paredes, indicam uma conexão profunda com as crenças religiosas e mitológicas da época. Os gravados, alguns dos quais representam cenas de rituais ou figuras que poderiam ser divindades, sugerem que este lugar era considerado sagrado pelos seus antigos habitantes. Esta descoberta levou os arqueólogos a reconsiderar muitas das teorias existentes sobre a localização do Jardim do Éden e o seu papel na história da humanidade, levantando novas questões sobre a influência desse lugar nas crenças religiosas das culturas que floresceram à sua volta. A descoberta do Dr. Smith não só revitalizou as teorias sobre a localização do Éden, como também abriu novas oportunidades para a investigação interdisciplinar.
A combinação de arqueologia, genética, biologia e teologia oferece uma abordagem integradora e única para entender este lugar mítico. Este enfoque não só permite uma compreensão mais completa do Éden como lugar físico, mas também abre a porta a novas interpretações do seu significado espiritual e simbólico. À medida que se realizam mais estudos e se descobrem novos detalhes, é provável que a nossa compreensão do Éden e do seu significado evolua de maneiras que nem sequer conseguimos prever neste momento. A descoberta do Jardim do Éden, no norte do Iraque, tem sido um evento monumental que captou a atenção de académicos, cientistas e do público em geral em todo o mundo. As provas encontradas na caverna não só apoiam as descrições bíblicas deste lugar mítico, como também oferecem novas perspectivas sobre a história antiga e as civilizações que existiram muito antes de começarmos a escrever a nossa história conhecida. Esta descoberta marca o início do que promete ser uma era de descobertas e revelações que não só mudarão a nossa visão do passado, mas também nos ajudarão a entender melhor o nosso lugar no universo e a relação entre a humanidade e a natureza. Número 2. As diversas teorias sobre a localização do Éden. Ao longo da história, o Jardim do Éden tem sido objeto de inúmeras teorias e especulações sobre a sua localização exata. Descrito nas Escrituras como um paraíso terrestre, capturou a imaginação de gerações inteiras, tornando-se um enigma que fascinou tanto estudiosos como exploradores, desde a antiguidade até os dias de hoje. O Éden tem sido procurado em diversas partes do mundo, desde o coração do Oriente Médio até os recantos remotos da América, passando pelas vastas terras de África. Cada teoria que surge oferece uma interpretação única, das descrições bíblicas e outros textos antigos, o que tem dado origem a debates intensos entre teólogos, arqueólogos e outros investigadores ao longo dos séculos. Uma das teorias mais antigas e amplamente aceitas sustenta que o Jardim do Éden se encontrava na região onde confluem os rios Tigre e Eufrates, naquilo que hoje conhecemos como Iraque. Baseia-se na descrição bíblica dos 4 rios que alimentavam o Éden: Pison, Gihon, Tigre e Eufrates. Destes, os rios Tigre e Eufrates são facilmente identificáveis e têm sido fundamentais na história das civilizações mesopotâmicas, consideradas por muitos como os berços da civilização humana. A Mesopotâmia, conhecida pela sua história rica e complexa, tem sido lar de algumas das culturas mais influentes do mundo antigo, como os sumérios, os acadianos e os babilônios. Estas culturas floresceram nas terras férteis. Entre estes rios, isso reforça a ideia de que o Éden poderia ter estado localizado nesta região, onde a abundância de recursos naturais teria permitido a existência de um paraíso terrestre. No entanto, esta não é a única teoria que ganhou popularidade. Outros estudiosos propuseram que o Éden poderia estar localizado em África, perto do rio Nilo, o rio que também foi testemunha do desenvolvimento de civilizações antigas, como a egípcia. Esta teoria apoia-se na identificação dos rios Pison e Gihon com afluentes do Nilo, sugerindo que a Vilá, mencionada na Bíblia, poderia corresponder a uma região no nordeste de África. Esta hipótese é reforçada pelo fato de que alguns dos fósseis humanos mais antigos foram encontrados em África, o que pode estar relacionado com a história dos africanos. Com a história bíblica de Adão e Eva, posicionando a África não apenas como o berço da humanidade, desde uma perspectiva científica, mas também a partir de uma narrativa religiosa. Outra teoria fascinante propõe que o Éden poderia ter estado no século XXI, na região da Caxemira, na fronteira entre o Paquistão e a Índia. Esta região, conhecida pela sua beleza natural e pela sua história rica em mitologia, tem sido sugerida como um possível local do Éden devido às suas características geográficas e culturais. Segundo essa interpretação, o rio Pison poderia ser identificado com os rios Indo e Jabila. Corresponderia a uma região próxima à atual Caxemira. A beleza natural da Caxemira, com suas montanhas majestosas, rios caudalosos e belas paisagens, é um lugar de grande significado cultural, e a vegetação exuberante coincide com a imagem de um paraíso terrestre. No entanto, esta teoria é menos aceita devido à falta de evidência arqueológica concreta que a suporte. Apesar disso, continua a ser uma hipótese atraente que ressoa com a ideia de que o Éden poderia ter estado numa região de grande beleza e riqueza natural. Algumas interpretações sugerem que o Éden não é um lugar físico de todo, mas sim um estado espiritual ou simbólico. Esta interpretação encontra-se em várias tradições religiosas e filosóficas e influenciou a maneira como se entende o mito do Éden na cultura contemporânea. Para alguns, o Éden é um símbolo do paraíso perdido,
uma metáfora do estado original da humanidade antes de cair no pecado e na imperfeição. Esta visão deu origem a reflexões profundas sobre a natureza humana, a moralidade e a relação entre o divino e o terreno. Além destas teorias, existe a possibilidade de que o Jardim do Éden tenha sido destruído ou alterado irreversivelmente por fenómenos naturais, como terremotos, inundações ou mudanças climáticas. Ao longo de milhares de anos, a geografia da Terra mudou drasticamente e é possível que qualquer vestígio físico do Éden tenha sido apagado por esses processos naturais. Esta ideia é apoiada por estudos geológicos que mostram como as placas tectónicas, a erosão e outros fatores. Eles remodelaram a paisagem de regiões inteiras, ocultando ou destruindo o que uma vez poderia ter sido o Éden. A ideia de um Éden perdido pela força da natureza acrescenta uma camada de mistério e tragédia à história, sugerindo que o paraíso pode ter sido destruído. Não só simbolicamente pelo pecado, mas fisicamente pelos caprichos da terra. A busca pelo Jardim do Éden deu origem a uma infinidade de teorias que refletem a diversidade de interpretações desse antigo mito. Embora a recente descoberta no Iraque tenha fornecido novas pistas que poderiam aproximar-nos de resolver este enigma, o debate sobre a localização exata do Éden está longe de se resolver. A busca pelo Éden, em última análise, é também uma busca de significado, um reflexo do nosso desejo de entender, não só de onde viemos, mas também qual é o nosso lugar no vasto e complexo tapete da história humana. Número 3. O impacto cultural e religioso do Éden. O impacto cultural e religioso do Jardim do Éden foi profundo e duradouro, abrangendo milénios e deixando uma marca indelével em diversas civilizações ao longo da história. Este lugar mítico, descrito nas Escrituras como um paraíso terrestre, tem sido muito mais do que um simples local de vida. Mais do que um mito, ele serviu como uma fonte inesgotável de inspiração para a literatura, a arte, a teologia e a filosofia, influenciando a maneira como a humanidade entendeu sua origem. Na tradição judaico-cristã, o Jardim do Éden é o cenário de um dos relatos mais fundamentais e paradigmáticos: a criação de Adão e Eva, os primeiros seres humanos, e a sua posterior expulsão do paraíso devido à sua desobediência. Este evento, conhecido como a queda do homem, tem sido interpretado de diversas maneiras ao longo dos séculos, com um impacto significativo na teologia, na moralidade e na filosofia ocidental. No cristianismo, a queda do homem é vista como a origem do pecado original. Um conceito que teve um impacto profundo na forma como se entende a natureza humana, a culpa e a redenção. Esta doutrina tem sido um pilar fundamental na teologia cristã, influenciando a liturgia, os sacramentos e a compreensão da salvação. O relato do Éden não só moldou a teologia, mas também teve um impacto considerável na filosofia ocidental, particularmente nas ideias sobre a moralidade, a liberdade e a natureza do bem e do mal. Filósofos como Santo Agostinho e Tomás de Aquino refletiram profundamente sobre o significado do Éden e a sua relevância para a condição humana. Santo Agostinho, nas suas Confissões e na Cidade de Deus, desenvolveu a ideia de que a queda de Adão e Eva introduziu o pecado e o mal no mundo, alterando a natureza humana e a ordem divina. Esta interpretação moldou grande parte do pensamento ético e moral que prevaleceu na cultura ocidental durante séculos, estabelecendo uma narrativa em que a história da humanidade é vista como uma luta constante para recuperar a graça perdida no Éden. Por outro lado, na tradição islâmica, o Éden, conhecido como Jannat Adan, tem um significado semelhante, mas com nuances próprias, que refletem as diferenças entre o Éden e a tradição islâmica. No Islão, o Éden é visto como um jardim celestial, um paraíso onde os justos são recompensados na outra vida. Teológicas, entre o Islão e o cristianismo no Islão. O Éden é visto como um jardim celestial, um paraíso onde os justos são recompensados na vida após a morte. Este jardim é descrito com imagens vívidas de mansões cercadas por riachos, frutas deliciosas e anjos, o que ressalta seu caráter como um lugar de deleite eterno e recompensa divina na história de Adão e Eva. Também existe no Islão, mas com diferenças na interpretação que levaram a uma compreensão única do Éden nesta tradição. Em vez de se centrar no pecado original, o Islão enfatiza a prova e a redenção, onde a expulsão de Adão e Eva é vista como um lembrete da misericórdia de Deus e da possibilidade de voltar ao caminho certo. O impacto do Éden não se limita às religiões abraâmicas. A sua influência estende-se a muitas culturas ao redor do mundo, onde a ideia de um jardim paradisíaco tem sido um tema recorrente em mitos e lendas. Por exemplo, na mitologia mesopotâmica existem relatos de jardins divinos mantidos pelos deuses, que partilham semelhanças surpreendentes com a história do Éden.
Estes mitos refletem uma preocupação universal. Pela busca de um estado ideal de harmonia com a natureza e o divino, uma busca que levou à criação de inúmeras histórias sobre paraísos perdidos e a luta para recuperá-los. Na mitologia grega, o Jardim das Hespérides, um lugar repleto de árvores frutíferas e guardado por ninfas, é outro exemplo dessa ideia, que ressoa com a imagem do Éden como um lugar de perfeição e abundância. Para alguns, esta descoberta é vista como uma confirmação da verdade histórica dos relatos bíblicos. Para outros, é uma oportunidade para explorar o significado simbólico e espiritual do Éden num contexto moderno. Esta redescoberta abriu novas questões sobre como o Éden tem sido interpretado e reinterpretado ao longo dos séculos e o que pode ensinar-nos sobre a natureza humana, a espiritualidade e o meio ambiente na atualidade. Além do seu impacto na religião e na filosofia, o Jardim do Éden tem sido uma fonte constante de inspiração nas artes. Pintores, escultores, escritores e músicos criaram inúmeras obras baseadas na história do Éden. Desde as obras-primas do Renascimento, como as pinturas de Miguel Ângelo na Capela Sistina, que representam a criação e a queda, até aos romances e filmes contemporâneos que exploram temas semelhantes. O Éden continua a ser uma poderosa metáfora na cultura popular. Este jardim, com a sua beleza idílica e o seu trágico fim, capturou a imaginação de artistas e criadores, inspirando-os a explorar temas universais como a inocência, a tentação, a perda e a esperança da redenção. O Jardim do Éden teve um impacto cultural e religioso que transcende o tempo e o espaço, influenciando profundamente a forma como as pessoas entendem a sua relação com o divino, com a natureza e consigo mesmas. A recente descoberta no Iraque reavivou este interesse e abriu novas oportunidades para refletir sobre o significado do Éden no mundo moderno. À medida que continuamos a explorar este tema, é provável que o Jardim do Éden continue a ser um símbolo poderoso da busca humana pela perfeição e pela redenção. Número 4. As implicações científicas da descoberta. Finalmente, é importante abordar com detalhe as implicações científicas da recente descoberta do Jardim do Éden, uma descoberta que pode ter consequências transcendentais em múltiplos campos do conhecimento. Esta descoberta, para além do seu profundo significado religioso e cultural, abre uma oportunidade única e sem precedentes para a investigação científica. Em áreas tão diversas como a arqueologia, a biologia, a genética e a ecologia. Neste sentido, a importância desta descoberta reside não só na confirmação de teorias históricas, mas no potencial que tem para transformar a nossa compreensão do mundo natural e a nossa relação com ele. Um dos aspectos mais fascinantes e reveladores desta descoberta no Iraque é a composição genética única das plantas encontradas na caverna. Essas plantas, que apresentam divergência genética significativa de qualquer outra espécie conhecida até o momento, podem ser a chave para desvendar o mistério. Mistérios biológicos que têm desconcertado os cientistas durante décadas. A variabilidade genética observada sugere que essas plantas se adaptaram ao ambiente de maneira excepcional, o que pode fornecer informações valiosas para o desenvolvimento de novas culturas. Assim, esta descoberta não só tem o potencial de revolucionar a biologia agrícola, mas também de melhorar a segurança alimentar global. Da mesma forma, o estudo destas plantas pode oferecer pistas sobre como se pode melhorar a sustentabilidade agrícola em outras partes do mundo. Ao analisar as adaptações destas espécies a um ambiente único e isolado, os cientistas poderiam identificar mecanismos biológicos que permitam otimizar a resistência das culturas em condições adversas. Esse conhecimento seria especialmente relevante em um contexto global onde os efeitos das mudanças climáticas estão alterando os padrões agrícolas tradicionais e colocando a produção de alimentos em risco. Além disso, não podemos ignorar a possibilidade de que essas plantas contenham propriedades medicinais únicas, embora ainda seja cedo para tirar conclusões definitivas. O potencial de descobrir compostos naturais que poderiam ser utilizados na medicina moderna é imenso. Estes compostos poderiam levar à criação de novos tratamentos para doenças que atualmente não têm cura ou, pelo menos, à melhoria significativa da eficácia dos tratamentos existentes. Neste sentido, a descoberta do Jardim do Éden poderia não só ter implicações históricas, mas também um impacto direto na saúde humana. A descoberta de artefactos antigos na caverna também tem implicações arqueológicas de grande relevância. Estes artefactos, que datam da época em que se acredita que existiu o Jardim do Éden, oferecem uma janela única para o passado, proporcionando novas perspectivas sobre as civilizações antigas que habitaram a região. Os arqueólogos, utilizando técnicas avançadas como a datação por radiocarbono e a análise de isótopos, estão a trabalhar para determinar com precisão a origem destes objetos.
Este trabalho no solo permitirá uma melhor compreensão da história da humanidade, como também poderá revelar conexões até agora desconhecidas entre as civilizações antigas e o mítico Jardim do Éden. Outra área de interesse crescente é a ecologia do sistema de cavernas, onde se encontra o suposto Éden. Estas cavernas representam um ecossistema único e pristino, que tem permanecido em grande parte intacto durante milénios. Os cientistas estão profundamente interessados em estudar a fauna e a flora deste lugar para compreender melhor como estes organismos evoluíram num ambiente tão isolado. Este conhecimento pode ser crucial para a conservação de outros ecossistemas delicados em todo o mundo, uma vez que pode fornecer modelos para a preservação da biodiversidade em habitats que sofreram menos impacto humano. No entanto, a exploração destas cavernas apresenta desafios significativos que não devem ser subestimados. Os cientistas devem abordar esta tarefa com um enfoque extremamente cuidadoso para evitar danificar os delicados ecossistemas que estão a investigar. Isto requer uma colaboração multidisciplinar que combina a arqueologia com a biologia, a genética e a ecologia, utilizando tecnologias avançadas e métodos não invasivos para minimizar o impacto humano neste ambiente. A preservação deste ecossistema não é apenas uma prioridade ética, mas também uma necessidade científica para garantir que futuras gerações de investigadores possam continuar este trabalho crucial. Além disso, as implicações desta descoberta vão muito além do âmbito da ciência e da tecnologia. O Jardim do Éden, tal como é descrito nas Escrituras, é um símbolo profundo da relação entre os seres humanos e a natureza, um lembrete do que um dia foi e do que poderia voltar a ser. A descoberta de um lugar que poderia ser o verdadeiro Éden leva-nos a refletir sobre como temos tratado o meio ambiente ao longo da história. E que lições podemos tirar para o futuro? Esta descoberta pode inspirar o renovado sentido de responsabilidade pela preservação do nosso planeta. As implicações científicas da descoberta do Jardim do Éden são vastas, complexas e multifacetadas. Até a biologia e a ecologia, esta descoberta tem o potencial de revolucionar a nossa compreensão da história antiga e de fornecer novas ferramentas para enfrentar os desafios modernos. À medida que os cientistas continuam a investigar esta surpreendente descoberta, é provável que descobramos ainda mais sobre o misterioso e lendário Jardim do Éden. E que estas revelações tenham um impacto duradouro na nossa relação com o mundo natural. E com a nossa própria história, enquanto espécie. Este é um momento crucial na história da ciência, um momento em que a busca por respostas sobre o nosso passado se entrelaça com a criação de um futuro mais sustentável e equilibrado. A recente descoberta do Jardim do Éden não só reaviva o interesse por um dos mitos mais antigos e poderosos da humanidade, como também abre novas portas para a ciência, a cultura e a reflexão sobre a nossa relação com a história e a natureza.